Pessoal, nesse vídeo vamos abordar rapidamente alguns critérios importantes sobre o processo de prestação de contas e alguns gargalos aí que a gente não pode deixar acontecer na prestação de contas de vocês. Não pretende-se aqui esgotar o assunto, mas pincelar realmente os aspectos mais geradores de dúvida e mais importantes. Sobre documentos comprobatórios de prestação de contas, o que a gente arrecada, realiza gastos, esses gastos têm que ser comprovados e tem que ser apresentada essa comprovação dentro do sistema e se requisitado pelo TRE no futuro, via documental. Então, a primeira dúvida que surge com muita frequência é que tipo de documento comprova os gastos durante a campanha. Então, assim, vamos raciocinar que para aquele tipo de contratação em que a legislação tributária, fiscal, ela requer a emissão de um documento fiscal, uma nota fiscal, por exemplo, a contratação de uma gráfica, a contratação de serviço de publicidade e esse tipo de contratações, então o documento que vai comprovar a contratação é efetivamente a nota fiscal daquele fornecedor. As dúvidas começam a surgir nas contratações menores. A exemplo, quando você tem alguns consumos que são realizados lá durante a campanha, como um consumidor final e que recebe apenas um cupom fiscal. O cupom fiscal é um documento válido para prestação de contas na campanha? O cupom fiscal é um documento válido, pois ele é um documento legal. Porém, ele tem que sair com o CNPJ da campanha. O cupom fiscal ele sai. Se você não disser nada para quem está emitindo o cupom fiscal, sobretudo em algumas unidades, em algumas cidades, em que a legislação da prefeitura não obriga, a princípio ele sai vazio. O atendente não. Em São Paulo, em Belo Horizonte, isso já acontece em algum nível. Em São Paulo mais, pela cultura da nota fiscal paulista, do atendente sempre te perguntar se você quer o CPF na nota. Em outras cidades isso não é comum, o mais comum é a pessoa simplesmente emitir o cupom fiscal, sem perguntar nada. Mas o cupom fiscal, a pedido do consumidor final, ele pode sair, e nesse caso ele deve sair para nós com o CNPJ da campanha. Então, se você realizou algum gasto e o documento comprobatório vai ser um cupom fiscal, não tem problema nenhum, desde que saia nele impresso o CNPJ da campanha. Ok? E exatamente nesse ponto, toda essa documentação ela tem então que sair em nome da campanha. Existem no CNPJ da campanha. Existem algumas situações em que não é previsto realmente na legislação a emissão nem de cupom fiscal, nem de nota fiscal. Um exemplo clássico disso, a locação de bens móveis, envolve automóveis, por exemplo, e alguns outros casos, aluguéis, Então, assim, aí você não tem uma nota fiscal e nem um cupom fiscal. Então, vai ser realmente o recibo, porque a legislação permite que aquele tipo de serviço ou locação seja acobertada por recibo e não por nota fiscal. Então, nós não podemos exigir uma nota fiscal de uma locação de imóvel, porque não é o caso, mas não podemos achar que um recibo vai resolver um serviço de gráfica. Tá? Entender essa distinção é importantíssimo. Bom, dito isso, outros aspectos importantes também sobre a prestação de contas e que não raro geram alguma confusão é que às vezes alguém entra no processo, faz o registro da candidatura. À medida que ele faz o registro da candidatura, que ele faz o processo de registro de candidatura, o CNPJ dele vai sair automaticamente. E a partir desse momento, aí pode acontecer da pessoa ter algum problema pessoal ou achar que tomou uma decisão errada até ali e resolver mudar de ideia com relação à participação da campanha, mas isso não a isenta mais, em hipótese nenhuma, de prestar contas. Então, ela tem que obrigatoriamente abrir a conta
bancária, mesmo que ela não vá fazer movimentação nenhuma. Isso não pode ficar nenhuma dúvida a esse respeito. Se a pessoa obteve o registro de candidatura, a prestação de contas vai ter que existir, ela tem que ocorrer. Mesmo que ela renuncie, desista, e até mesmo nos casos de extremos, de falecimento do candidato após o registro da candidatura, a legislação nos obriga a fazer a prestação de contas daquele período em que ele eventualmente participou do pleito. Essa participação independe da movimentação que ele fez. Ele pode não ter movimentado nada, pode ter desistido realmente ali já bem no início do processo, mas se obteve o registro de candidatura, a prestação de contas passa a ser obrigatória. E como a prestação de contas passa a ser obrigatória, a abertura da conta corrente, a conta bancária, passa também a ser obrigatória, porque sem ela não há possibilidade de ter contas aprovadas.